Em algum lugar nos campos de batalha da selva do Vietnã do Sul, este soldado americano encontrou uma mensagem escrita em uma lápide. O escrito e dirigido aos soldados negros americanos, que diz: "Homens negros do exército dos Estados Unidos, vocês estão cometendo no Vietnã do Sul os mesmos crimes infames que a camarilha do Ku Klux Klan está perpetrando contra a sua família, dentro do seu próprio lar." A Ku Klux Klan foi uma organização supremacista e terrorista que surgiu nos Estados Unidos no século XIX, que atuava na perseguição de negros, agredindo-os e matando-os. Guerra do Vietnã, 6 de novembro de 1967. Jovens prisioneiros guerrilheiros de guerra vietcongues são escoltados por soldados dos Estados Unidos através de campos de arroz, durante a Guerra do Vietnã em janeiro de 1968. Uma guerrilheira do Vietnã comunista, escoltando um soldado americano em uma estrada rural. O aviador americano abatido e capturado por combatentes comunistas vietnamitas, em 1967 e libertado em 1973. A imagem foi criada para fins de propaganda, daí o uso de uma mulher muito pequena como guarda, para fazer o aviador capturado parecer menos heróico. Mulheres vietnamitas no Vietnã do Sul carregam potes e outros pertences quando saem de seus lares por questões de segurança. Os Estados Unidos apoiaram o governo sul-vietnamita na guerra, para impedir a propagação do comunismo em todo o sudeste da Ásia, e enviaram tropas para lutar na Guerra do Vietnã. 22 de maio de 1972. Soldados americanos da 9ª Divisão de Infantaria atiram contra as tropas inimigas em algum local na fronteira entre Vietnã e Camboja, em 1970. Janeiro de 1967, Vietnã do Sul. Suspeitos prisioneiros vietcongues atrás de arame farpado aguardam evacuação em um prédio parcialmente destruído durante a Operação Cedar Falls, onde os vietnamitas foram evacuados da área e a fortaleza Vietcong destruída. Soldados sul-vietnamitas em combate na cidade de Saigon no sul do Vietnã, em janeiro de 1968. Fuzileiros americanos da 173ª Brigada Aerotransportada atacam posições Vietcong segurando suas metralhadoras. Guerra do Vietnã, 21 de março de 1967. Um capitão dos Estados Unidos e sua companhia questionam 3 velhos aldeões na costa central norte do Vietnã, em 1967. Soldados do 3º Batalhão da 9ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, alguns carregando seus fuzis M16 enquanto embarcam em helicópteros durante uma operação de rotina, Vietnã do Sul em 23 de janeiro de 1970. Soldados em uma base militar sul-vietnamita na selva durante a Guerra do Vietnã, em junho de 1974. Após dominar uma vila Vietcong, tropas do Vietnã e americanas fazem a remoção de garotas da vida de uma vila em chamas. Vietnã em 1964. Dançarinas do show anual de Natal se apresentam diante das tropas americanas no quartel-general da 9ª Divisão de Infantaria. Durante a Guerra do Vietnã do Sul, era comum vários shows com mulheres, com o intuito de entretenimento militar dos Estados Unidos durante a guerra. 27 de dezembro de 1968. 29 de abril de 1967, Vietnã do Sul. Fuzileiros navais dos Estados Unidos, relaxando após uma batalha de Hambúrguer Rio de 3 dias com os norte-vietnamitas. Eles estão aproveitando o sol para comer, beber ou fumar um cigarro. A Batalha da Colina do Hambúrguer, como foi chamada pelos americanos, foi um confronto militar travado durante a Guerra do Vietnã entre forças dos Estados Unidos,
apoiados por seus aliados sul-vietnamitas e as tropas comunistas, Vietnã do Norte e Vietcongues, entre 10 e 20 de maio de 1969, como parte da Operação Apache Snow. França, abril de 1967. A bandeira americana é queimada por franceses, durante uma manifestação contra a Guerra do Vietnã em Paris. Fevereiro de 1973. Um soldado porto-riquenho servindo aos Estados Unidos conversa com um oficial norte-vietnamita antes de sua libertação no Vietnã do Sul. Feito prisioneiro de guerra pelo Vietcong em 16 de julho de 1968, o soldado acabou passando 1.673 dias em cativeiro, antes de sua libertação durante a Operação Hong Kong. Homens da 173ª Brigada Aerotransportada dos Estados Unidos, caminhando com armas no topo da colina 875, enquanto a luta continua. Novembro de 1967. Uma vista com um soldado americano com uma metralhadora, procurando por inimigos enquanto seu helicóptero está patrulhando o delta do rio Mekong, no Vietnã em 1967. 18 de junho de 1965. Uma foto icônica de um soldado membro do 173º Batalhão da Brigada Aerotransportada dos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, com uma mensagem na bandana em seu capacete que diz: "Guerra é inferno". Soldados americanos, com prisioneiros Vietcongues em janeiro de 1967. Helicópteros do Exército dos Estados Unidos lançam tiros de metralhadora na linha das árvores para cobrir o avanço das tropas terrestres sul-vietnamitas, enquanto atacam um acampamento do Exército norte-vietnamita 18 milhas ao norte de Tay Ninh, perto da fronteira com o Camboja. Março de 1965. Tropas dos Estados Unidos, atravessando um pântano no delta do Mekong, Vietnã do Sul em 1967. Julho de 1967. Soldados do Vietnã do Sul, com suspeitos comunistas vietnamitas com as mãos amarradas atrás das costas, delta do Mekong no Vietnã do Sul. Um soldado americano com uma metralhadora M60 em seu ombro, o soldado do 1º Batalhão, 8º Regimento de Cavalaria, está em frente a uma vila em chamas que os soldados atearam fogo. 20 de fevereiro de 1967. 19 de março de 1975. Refugiados no Vietnã do Sul viajam por uma estrada fugindo do avanço comunista, a 35 milhas ao norte da cidade de Saigon. Forças de combate dos Estados Unidos, desembarcando de embarcações de desembarque no Vietnã do Sul, por volta de maio de 1965. Um casal de guerrilheiros de mãos dadas no Vietnã, em 1971. Eles estão usando equipamentos russos da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, guerrilheiros comunistas do Vietnã do Norte, que lutavam contra os vietnamitas do Sul. Tropas dos Estados Unidos interrogam um prisioneiro Vietcong durante uma operação. 9 de dezembro de 1968. Soldados americanos, em uma vila em chamas. Guerra do Vietnã, janeiro de 1965. Soldados da 1ª Divisão de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos, carregando uma bandeira Vietcong capturada, durante uma missão de busca e destruição no Vietnã do Sul, 17 de janeiro de 1967. Soldados de infantaria da 1ª Divisão dos Estados Unidos,
se aglomeram em uma cratera de bomba cheia de lama, e olham para as árvores altas da selva, em busca de atiradores vietcongues atirando contra eles, durante uma batalha ao norte da cidade de Saigon no Vietnã. 15 de junho de 1967. Infantaria da 173ª Aerotransportada dos Estados Unidos, é apoiada por helicópteros durante o ataque do Triângulo de Ferro entre o rio Saigon. 1º de setembro de 1965. Um sinalizador de fumaça marca o local de pouso para o helicóptero de evacuação chegando para retirar os soldados da 1ª Cavalaria dos Estados Unidos, na batalha pelo controle do vital Vale Achau. Abril de 1968. Tropas do governo do Camboja, em patrulha ao longo de uma rua da cidade enquanto tentam impedir um avanço na capital do Camboja, pelas forças comunistas do Vietnã do Norte durante a Guerra Civil do Camboja. Abril de 1970. Um tripulante de um barco de patrulha da Marinha dos Estados Unidos, equipado com uma metralhadora M60, a bordo do barco durante uma patrulha no rio Saigon. Janeiro de 1969. Tropas do governo cambojano passando por barracos em chamas, enquanto tentam impedir um avanço na capital do Camboja pelas forças comunistas do Vietnã do Norte, durante a Guerra Civil Cambojana em abril de 1970. Janeiro de 1967. Um grupo de trabalhadores rurais, alguns com rifles sobre os ombros, escorando o dique de terra no campo de arroz. 4 de abril de 1975. A fumaça sobe dos destroços de um avião de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, depois que ele caiu em um arrozal logo após a decolagem do aeroporto de Saigon, com um grande número de crianças órfãs que estavam a bordo em um voo de resgate do Vietnã do Sul. Fevereiro de 1966. Soldados americanos membros da 173ª Divisão Aerotransportada, em busca de inimigos vietcongues perto de uma vila no Vietnã. Um soldado do sul vietnamita expulsa pai e filho suspeitos de serem leais aos vietcongues, do arrozal em que estavam escondidos. Delta do Mekong em 1962. A foto mostra um close do soldado Rick Holmes dos Estados Unidos, da 173ª Brigada Aerotransportada, sentado na beira de um rio no Vietnã, em 3 de janeiro de 1966. Um capitão das Forças Armadas Especiais dos Estados Unidos entra em contato com sua base através do rádio enquanto tropas vietnamitas atacam, em 1960. Um grupo de cantoras, Korean Kittens, sobe ao palco de Cu Chi no Vietnã, durante o show de Natal, para entreter as tropas americanas da 25ª Divisão de Infantaria. Soldados da 1ª Divisão de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos. Cada soldado, carregando seu fuzil M16A1 através de um arrozal, durante uma missão de busca e destruição no Vietnã do Sul, em 17 de janeiro de 1967. Junho de 1974. Um soldado em uma base militar sul-vietnamita na selva, durante a Guerra do Vietnã. 2 helicópteros sobrevoam uma estrada, enquanto auxiliam na evacuação de famílias e soldados da 18ª Divisão do Vietnã do Sul, em meados de abril de 1975. Um grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos, em oração perto de sua posição em sacos de areia ao longo do perímetro de sua base no Vietnã, no início de 1968.
soldados de um pelotão do Exército dos Estados Unidos, carregando armas capturadas recuperadas de um suposto esconderijo de armas das forças norte-vietnamitas, descoberto em uma área florestal do Vietnã durante o conflito da Guerra do Vietnã, em janeiro de 1969. 1º de janeiro de 1966. Tropas norte-americanas e sul-vietnamitas incendiaram uma cabana durante uma operação na Guerra do Vietnã. O ponto focal da operação era destruir uma área conhecida como a Pilha de Pedras, um afloramento rochoso de 700 metros que dominava o vale principal ao norte do Vietnã do Sul. Tropas pró-americanas do Camboja se mantêm abaixadas enquanto encontram forte resistência das tropas comunistas do Camboja, maio de 1970. Visão de refugiados vietnamitas, desabrigados devido ao conflito em andamento na Guerra do Vietnã, caminhando dentro de uma cerca de arame farpado em um campo de refugiados, janeiro de 1967. Um tenente da Marinha dos Estados Unidos aponta sua flecha flamejante para uma cabana do outro lado do rio, que esconde um banqueiro Vietcong. 8 de dezembro de 1967. 5 de janeiro de 1967. Soldados americanos interrogam mulheres em uma vila Vietcong durante uma operação. Tropas de reforços da 5ª Divisão de Infantaria do Vietnã do Sul avançam em direção a uma cidade a cerca de 40 milhas a nordeste de Saigon, 29 de maio de 1975. Tropas do governo do Vietnã do Sul carregam suprimentos em um helicóptero no Vietnã do Sul em 4 de fevereiro de 1975. Soldados do Exército dos Estados Unidos queimam palhas de barracos durante a Operação Pegasus, na Batalha de Khe Sanh, abril de 1968. Soldado do governo cambojano usa lançador de granadas de fuzil contra insurgentes comunistas perto da capital do Camboja. O exército cambojano está sozinho agora na luta, já que o apoio aéreo americano terminou devido a um acordo entre o presidente Nixon e o Congresso. 15 de agosto de 1973. 29 de abril de 1975. A queda de Saigon, o dramático fim da Guerra do Vietnã. O pessoal da Marinha dos Estados Unidos luta para empurrar um helicóptero do exército para fora do convés de um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, para abrir espaço para mais voos de refugiados. A queda de Saigon foi a captura da cidade de Saigon, capital do Vietnã do Sul, pelo exército norte-vietnamita e pelos Vietcongs em 30 de abril de 1975. O evento marcou o fim da Guerra do Vietnã e o início de um período de transição formal para a reunificação do Vietnã num Estado comunista. A queda da cidade foi precedida pela evacuação de quase todos os civis e militares americanos de Saigon, junto com dezenas de milhares de civis sul-vietnamitas associados ao regime do Sul. Obrigado por assistir ao vídeo, seria ótimo se pudesse deixar seu like e um comentário. O canal realmente conta com o seu apoio. Agradeço desde já pela sua colaboração.